Mesmo nas derrotas, mesmo nos fracassos e mesmo nos erros, existe uma beleza e existe um ensinamento por detrás. Hoje a gente vai bater um papo sobre o segundo grupo dos 12 arquétipos de Jung. E esse segundo grupo é composto pelos arquétipos do herói, do mágico e do rebelde. E as pessoas que têm algum desses arquétipos muito forte, elas procuram por vivenciar a vida através da mestria, do risco e do alto impacto. E essas pessoas querem ser lembradas por terem lutado pelos seus sonhos até o fim e querem também deixar a sua marca no mundo. Mesmo que para isso elas precisem quebrar algumas regras. E o primeiro arquétipo desse grupo é o arquétipo do herói. E o lema do herói é: onde há um desejo, há um caminho. E o lado luz do arquétipo do herói é de que ele não mede esforços para ajudar as outras pessoas. Ele também procura viver a vida através de atos de muita coragem, é uma pessoa muito destemida e bastante resiliente e forte. Geralmente a palavra desistir não faz parte, né, do vocabulário das pessoas que têm o arquétipo do herói muito forte. O arquétipo do herói, as pessoas que vivenciam esse arquétipo são pessoas que estão sempre lutando e batalhando e não amolecem diante das resistências e das adversidades da vida. E outra parte luz do arquétipo do herói é de que ele tem um forte desejo de transformar o mundo em um lugar melhor do que quando ele chegou aqui. Já o lado sombra do arquétipo do herói é que ele pode viver a vida batalha a batalha, ou seja, assim que ele termina uma batalha, ele já procura por outra. E tá sempre nessa coisa de lutar, lutar, lutar o tempo todo. E a gente sabe que tanto mentalmente, emocionalmente e fisicamente, essa luta atrás de luta é muito cansativo e muito exaustivo e pode se tornar um fardo nos ombros do herói, né? Nos ombros das pessoas que vivenciam o arquétipo do herói. Outra parte sombra desse arquétipo é de que ele pode se tornar uma pessoa extremamente arrogante, visto que ele imagina, né, na cabeça dele, ele pensa que ele é a única pessoa que pode salvar o dia, que pode resolver os problemas e que todas as outras pessoas ao redor são pessoas incapazes ou são pessoas que não são tão fortes, tão corajosas e tão destemidas como eles são. Além do mais, o herói também pode acabar por atrelar o seu valor como ser humano, o seu valor como pessoa, às suas conquistas. E todos sabemos que é impossível a gente vencer todas as batalhas, né? É impossível a gente ganhar tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. E também existe uma parte de que, mesmo nas derrotas, mesmo nos fracassos e mesmo nos erros, existe uma beleza e existe um ensinamento por detrás. E o herói, em seu lado sombra, tem um pouco de dificuldade de enxergar isso, enxergar a perda como um ensinamento. Então, para o herói perder alguma coisa, fracassar ou errar, acaba por baixar ou diminuir mesmo o valor pessoal, a forma como ele se enxerga no mundo e na vida. Outro lado sombra do herói é de que ele tem uma certa dificuldade em ser vulnerável e de expressar e demonstrar os sentimentos dele. E aí no vídeo anterior eu trouxe um exemplo em foto e texto dos arquétipos, né, da representação dos arquétipos na ficção, só que deu algum bugzinho no meu editor e eu não estou conseguindo colocar lá. E até eu resolver, eu vou dar o exemplo do arquétipo na ficção aqui falando mesmo para vocês. E um personagem que exemplifica super bem o arquétipo do herói é o Harry Potter. E o segundo arquétipo desse grupo é o arquétipo do rebelde. E o lema do rebelde é: as regras foram feitas para serem quebradas. E o lado luz do arquétipo do rebelde é que ele é um grande revolucionário, sempre enxergando e derrubando sistemas que não funcionam mais ou que são injustos. Outro lado luz do arquétipo do rebelde é que ele
vive a vida com muita autenticidade. Geralmente, as pessoas que têm esse arquétipo muito forte são pessoas que vivem a verdade delas, não se importam com a opinião alheia e são pessoas que não têm medo de viver fora do padrão, de ser uma pessoa fora do padrão. O arquétipo do rebelde geralmente não costuma medir a vida dele com a mesma régua que se mediria a vida de todas as outras pessoas. Aquela coisa de todo mundo segue ali na mesma, a manada segue ali na mesma direção. Geralmente o rebelde ele questiona aquilo e se não fizer sentido para ele não tá nem aí, ele vai viver da forma que ele acredita, ele vai andar, né, contra a manada. Outro lado luz do arquétipo do rebelde é que ele vive a sua vida com muita ousadia e ele tem muita coragem, ele se inspira quando existe algo novo para ele viver, não é uma pessoa que fixa raízes e não muda de opinião. Na verdade, não, ele tem uma mente muito aberta e ele sempre cria novas opções e novas formas de viver a vida, de preferência indo contra o que está todo mundo fazendo. E ele também tem esse lado luz de ter a coragem de se levantar contra autoridades que estão sendo abusivas, contra situações que são, de certa forma, ditatoriais. O lado luz do rebelde não permite que ele se cale diante de injustiças. Já o lado sombra do rebelde faz com que ele se torne uma pessoa, digamos, aquele tipo de pessoa rebelde sem causa, aquela pessoa que tem prazer em apenas contrariar, independente se ele goste ou não daquilo, ele simplesmente vai falar que não ou vai fazer o total oposto para contrariar todo e qualquer tipo de sistema. E isso pode ser inviável até para ele, porque pode ser que essa pessoa, né, que tem muito forte o arquétipo do rebelde e que esteja vivenciando o lado sombra, tenha uma certa dificuldade em se relacionar com as outras pessoas. E com isso, o rebelde ele pode até trair as suas próprias vontades e a sua própria essência, simplesmente para ser aquela pessoa do contra. A gente vê isso muito no comportamento de, não todos, né, mas de alguns adolescentes, né? Aquela coisa de, às vezes até quer ir em determinado lugar ou quer fazer determinada coisa, mas por estar vivenciando muito forte ali o rebelde, a pessoa se contradiz e não quer ir e, enfim, quer ser do contra de todas as formas. Quer ser ali aquele diferentão, né? Outro lado sombra do rebelde é que ele pode ter uma certa inclinação para ações ilícitas e até criminosas para alcançar os seus objetivos. Sabe aquela frase, os fins justificam os meios? Os rebeldes que estão no seu lado sombra, né, no lado extremo, podem se valer dessa frase, desse estilo de vida para alcançar os seus objetivos, por mais que isso vá prejudicar outras pessoas de alguma forma. E o exemplo na ficção para ilustrar, né, o arquétipo do rebelde é a Katniss Everdeen, dos Jogos Vorazes. E o terceiro arquétipo desse grupo é o arquétipo do mágico. E o lema dele é: eu faço as coisas acontecerem. E o lado luz desse arquétipo e das pessoas que vivenciam esse arquétipo muito forte é de que geralmente o mago ele tem uma visão de longo alcance, ele entende como os sistemas e as coisas funcionam de uma forma muito profunda. E outra parte luz desse arquétipo do mágico é que ele tem uma facilidade muito grande de transitar entre o mundo energético, o mundo espiritual, esotérico e místico, tanto quanto ele tem facilidade de transitar aqui no mundo da matéria. Ele faz com muita facilidade essa interconexão. E o mágico também, como o lema dele diz, né, que ele faz as coisas acontecerem, ele é uma pessoa que é um realizador, é uma pessoa que realiza as coisas muito fácil, que tem essa
essa habilidade de trazer o que está aqui no mundo do ar, do mental, para a terra, né, para o palpável, para o material. E outra parte luz também é que ele tem uma facilidade muito grande em encontrar soluções que são ganha-ganha. Ele não pensa apenas em priorizar a si mesmo. Ele quer que em uma situação ambas as partes ou todas as partes saiam ganhando. O mago, ele tem a parte luz de ser muito visionário e muito criativo. Ele enxerga as coisas e as soluções muito fora da caixa. Ele tem uma visão mesmo, né, de, como eu disse no começo, daquele longo alcance, uma visão do macro. E outra parte luz desse arquétipo é que ele é muito carismático, né, muito encantador, muito charmoso. Tem aquelas habilidades de fazer magia e encantamento com coisas muito simples do dia a dia. Já o lado sombra desse arquétipo pode tornar ele uma pessoa muito manipuladora, muito cheia de truquezinhos enganativos e ilusórios para conquistar os seus objetivos. Pode ser aquele tipo de pessoa que enfeita muito a verdade para te convencer a ajudar ou para te convencer a investir, a participar de algo, te prometendo mundos e fundos, que lá no médio e longo prazo as coisas vão, né, ganhar uma proporção muito grande, vai ser maravilhoso para a sua vida. E aí, quando aquela ilusão toda acaba, você percebe que acabou caindo num truque. Esse é o lado sombra, né? Esse lado manipulativo, manipulador do mágico. E o exemplo na ficção para ilustrar o mago é o Gandalf, do Senhor dos Anéis. E esses são os 3 arquétipos do segundo grupo, né, de arquétipos de Jung. E as pessoas que têm esses arquétipos geralmente querem impactar o mundo de alguma forma, querem encontrar soluções criativas, disruptivas e heróicas, né, bravas e corajosas para mudar esse mundo, para mudar as condições da sua comunidade, por exemplo. São pessoas que vão à luta, que fazem as coisas acontecerem, que geralmente se movimentam muito para alcançar os seus objetivos, mesmo que para isso elas precisem chegar em qualquer lugar com os 2 pés na porta. E eu quero saber de você aqui nos comentários se você se identificou com algum dos arquétipos aqui desse segundo grupo, ou se você vai aguardar para saber o que vai ter, quais são os arquétipos do terceiro grupo, que será o próximo vídeo, que é o grupo que procura experienciar a vida através da estabilidade e da segurança. E é isso, esse foi o vídeo de hoje do segundo grupo dos arquétipos de Jung. Espero ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida e tchau!